A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa noite a todos. Você pode tomar assento. Quero dizer, antes de tudo, que é uma alegria poder estar aqui. Quero agradecer a Deus de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Agradecer ao Benjamin pela oportunidade que me dá de poder estar aqui através do convite. Também, pastor Paulo, muito obrigado pela confiança de estar me cedendo esta tribuna, este púlpito esse que foi confiado ao Senhor pelo nosso Senhor Jesus, para apacentar esse rebanho de Cristo aqui na terra, até que Ele venha nos buscar. Um prazer rever o pastor. Já fazia um tempo que eu não estava aqui com os irmãos. Fiquei muito alegre, muito feliz de chegar, e quando cheguei aqui eu falei, será que eu estou na mesma igreja? Me senti numa igreja nova, não é isso? E de fato está, a igreja está toda nova, toda reformada, toda linda, toda bonita. Que bom estar aqui neste templo, neste santuário com os irmãos, poder rever alguns amados irmãos aqui, que já podemos estar juntos no passado e hoje também neste tempo presente. Estou acompanhado da minha família, como já foi falado aqui, minha esposa Aline, os meus 3 filhos, o Micael, que está aqui, e Naomi e Samuel, que foram lá, acho que para a salinha, para o cultinho lá, e aí eles queriam meio que ficar aqui, mas a irmã insistiu. Enquanto ela insistia, eu por dentro intercedi, eu falei, para de insistir, irmã, porque a irmã pode se arrepender, porque eu sou um pastor batista, mas eu tenho um trio pentecostal em casa, irmãos. Nós somos membros da primeira igreja batista em Irajá, mas eu tenho um trio que eu carinhosamente os denominei de Trio Brasa Viva. Então, pelo nome, os irmãos já podem pensar e sugerir uma ideia de como deve ser em casa, aquela bênção maravilhosa. Eles são todos muito voltados para a música. Enquanto eu via, qual o nome daquela linda que estava tocando aqui? De vermelho? Manuela, estava vendo a Manuela tocando aqui, eu falei, que coisa linda, né? Como diz a palavra, né? Do interior dos pequeninos que sai ali o perfeito louvor. E lá em casa não é diferente, cada um quer tocar uma coisa. Micael, quando chegou aqui, viu o irmão tocando ali o clarinete, ou clarineta para alguns. Ele é estudante de clarinete lá na Vila Lobos, já ficou todo empolgado, mas também gosta de uma bateria, gosta de um teclado, gosta de um violão. Ele só não gosta do meu bolso, porque a gente sempre fica comprando essas coisas todas, né? Pai de filho músico é uma bênção. Seus filhos são ministros, são servos do Senhor, estão adorando a Deus com a sua vida, mas a gente tem que orar ao Senhor para enviar o recurso, porque um clarinete não é muito barato, Jesus. Ele já recebeu uma ideia, uma informação aí, que quem toca clarinete pode migrar para o sax. Ele já está pensando no sax. Eu falei, Senhor, vai enviando os recursos, me envia paciente lá para o consultório, para que eu possa, então, assim, ter recursos para abençoar e formar lá o meu ministério de louvor. Eu tenho um ministério de louvor, isso não é para qualquer um não, tá, irmãos? Eu tenho um ministério de louvor em casa, eu só tenho um problema, uma dificuldade. O ministério de louvor lá de casa, eles não sabem a hora que o culto termina. Então eles querem às vezes tocar meia-noite ou 7 horas da manhã. Quando o Micael tinha 5 anos, ele começou a tocar bateria. Eu lembro que nós morávamos numa casa de 2 andares, embaixo era a proprietária da casa de cima. Então a gente tinha que ficar quietinho lá, né? Porque a proprietária estava lá. Só que às vezes Micael acordava 7 horas da manhã, viu uma unção de Asaf sobre ele, ele queria tocar a bateria. Um dia, a querida Elaine, uma grande amiga lá, que nós evangelizamos inclusive, falou, poxa vida, o Micael toca até bem, mas não dá para ele tocar a partir das 10, não? Porque ela ainda estava dormindo 7 horas da manhã, ele lá tocando na sua primeira bateria, que ele ganhou lá com 5 anos de idade. Então, pais, invistam nos seus filhos, porque é bênção ver essa juventude. Quem eu quero também me congratular, essa equipe, esse ministério de louvor que estava aqui à frente ainda há pouco, nos elevando em adoração. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Então, sem mais delongas, eu peço aos irmãos que abram suas respectivas Bíblias na Palavra de Deus, Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler 12 versículos, meus amados irmãos. É um pouco extenso, um pouco longo, mas para contextualizar, para nós ficarmos bem inteirados daquilo que Deus estava revelando à vida do profeta, vamos ler, aqui na minha versão,
NVI, a Nova Versão Internacional, mas você pode ler na sua versão ou pegar a colinha que vai ter aqui em cima. Diz assim a palavra de Deus: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém. Se nós pudéssemos intitularmos esse sermão, ou essa perícope, ou essa parte que acabamos de ler, poderíamos chamar de, além da proposta que é no nosso congresso de imersos, também chamarmos sobre o rio da redenção de Deus. Porque a Bíblia fala muito sobre esse rio. O rio da redenção de Deus, poderíamos assim dizer que é o assunto-chave aqui no capítulo 47, dos versos 1 até o verso 12. Esse rio é um rio simbólico, é um rio que se assemelha a outros rios também que a palavra de Deus vai também nos apresentar. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 3, verso 18, vamos encontrar o profeta sendo usado por Deus para falar ali também de um rio. O texto diz, já está aí no telão: naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das Dacácias. Percebam, notem bem, meus irmãos, que este rio do qual Deus está usando os profetas para falar com o seu povo, é um rio que não vem de outro lugar, senão do templo do Senhor. Muitas águas talvez nos sejam oferecidas, muitas fontes talvez pessoas buscam para saciar a sua sede, mas a Bíblia está dizendo para mim e para você nessa noite, que o rio que vai dessedentar a nossa sede espiritual, ele flui do templo do Senhor. Não somente Joel, mas também o profeta Zacarias. Se você abrir a sua Bíblia em Zacarias capítulo 14, versículo 8, veremos também o profeta mencionando ali acerca de um rio que flui de Deus. Diz a palavra do Senhor: naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isto acontecerá tanto no verão
quanto no inverno, ou seja, independente do tempo, tem rio de Deus fluindo para o seu povo, aleluia! Quando nós deixamos o Antigo Testamento e caminhamos para o Novo, vamos ver também ali no livro da Revelação, o livro do Apocalipse, no capítulo 22, logo no primeiro versículo, o texto falando de um rio, algo que semelhantemente acontece com Ezequiel, está acontecendo ali também com João, pois o texto diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Que coincidência, parece que estamos vendo aqui o mesmo anjo que leva Ezequiel, é o anjo que leva João e lhe apresenta o rio que flui do trono de Deus. Alguns comentaristas vão até dizer que se tratava dessa palavra profética, que lá no livro das últimas coisas também se fala e se mostra, era o mesmo rio que Deus mostrava para o profeta, estava mostrando para João. Ora, o rio que flui do templo, hoje podemos ver como um rio que está fluindo da igreja do Senhor. Nesse lugar, eu ouso dizer que na face da terra não existe um outro lugar que pode fluir algo da parte de Deus a não ser a igreja de Cristo. Isso traz para nós, irmãos, a tempo que um certo privilégio e honra, traz para nós também um grande peso de responsabilidade para entendermos o que estamos fazendo fluir do altar de Deus. Eu não sei você, mas desde que eu me converti lá em 2002, a Igreja Batista Nova Ebenezer, que fica ali no bairro de Vicente de Carvalho, agora em frente à estação do BRT, ao lado do SESI, eu sempre gostei de sentar no banco da frente. Eu sempre gostei. Tem alguns irmãos que pensam que o pastor morde e sentam no último banco. Não acontece com o irmão lá não, porque ele está supervisionando outras coisas. O pastor não morde, igreja. O pastor é bonzinho, né, pastor? O pastor não morde. Mas por que, pastor, que o senhor disse que o senhor sempre gostou de sentar no primeiro banco? Porque eu acreditava, isso é uma questão pessoal minha, irmãos, que quando que flui do altar, desce daqui do trono de Deus e vai para a igreja, eu sou logo o primeiro a receber. Eu não sei como é que você vai receber a água que vai passar por aqui aí no último banco, porque depois que já passou por todo mundo, não sei como é que essa água chega. Mas essa água chega pura, meus irmãos, porque o texto diz que aquela água ali, por onde ela passava, aleluia, independente do local, independente do lugar, independente de como estava a situação daquele lugar, por onde aquele rio passava, tudo que ele tocava e encontrava era purificado. Até as águas do Mar Morto, irmãos, que é uma água salgada, a Bíblia diz que aquela água estava saneada, pronta até para beber. Olha o que Deus pode fazer. Eu vou continuar sentando aqui na frente, porque eu sou fominha de Deus. Você é fominha de Deus? Eu sou fominha de Deus. Eu quero receber logo. Eu quero receber o que Deus tem de melhor para mim. Esse rio, ele continua, conforme o texto diz, os versos 3, 4 e 5, é um rio que ele vai aumentando. Isso fala para mim e para você de uma vida de progresso, uma vida progressiva. Eu não sei você, meus irmãos, eu sou da área de humanas. Não sei qual é a área que você é, mas eu sou da área de humanas. E aí, quando eu entrei na faculdade de psicologia, no primeiro período, a primeira matéria que eu tive foi estatística básica. Eu falei, Jesus, eu fugi desse negócio de cálculo. Eu fugi desse troço, me deu uma tremedeira também, fiquei até arrepiado, irmão. E de cara, primeiro período, eu pensei que eu fosse ouvir falar de cérebro, comportamento humano, estatística, tinha que aprender fórmula, aprender não sei o quê. Hoje eu entendo. E eu gostei do negócio depois. Porque é através da estatística que você faz pesquisa de campo e apura dados.
que tem a ver isso, pastor, com o Senhor, ou com a igreja, ou comigo? Muita coisa. Porque é através da estatística que eu tenho como mensurar como está o meu nível espiritual diante de Deus. Porque a ideia é, à medida que o tempo passa, os anos passam, e eu passo na igreja, eu preciso também, da mesma forma que o tempo está passando, eu preciso estar crescendo. Eu não consigo conceber a ideia de que o tempo passa e eu continuo a mesma coisa que eu era há 20 anos atrás. Não consigo entender essa realidade, irmãos. Porque o tempo todo a Bíblia está mostrando para mim que a nossa vida enquanto servos e servas de Deus é uma vida de crescimento. O texto diz que a gente cresce de glória em glória, de fé em fé. Nós precisamos abandonar a síndrome de pigmeus de Jesus. O que é pigmeu, pastor? É um povo que é todo mundo pequenininho, ninguém cresce. Pigmeu de Jesus. Em Cristo eu quero ser gigante na fé. Eu quero crescer. Porque é essa a proposta que a Bíblia me mostra. O texto diz que esse rio ele vai aumentando, ele vai crescendo, ele vai alargando, o seu volume vai se estendendo. Isso fala muito para mim e para você. É um rio plenamente refrescante, onde ele inclui toda a sorte de criatura vivente. É um rio que está facultado a todo aquele que desejar passar por ele. Lembra que eu falei que é um grande privilégio e honra, mas não é uma exclusividade, irmãos. Nós não somos os únicos detentores do rio. O rio está aberto para todo aquele que tiver fome e sede de Deus. O único problema é que muitas pessoas estão com sede, mas não sabem o caminho do rio, como nós assistimos aqui na peça que os jovens apresentaram muito bem. O problema não é a falta do rio. O problema não é a falta da sede. Tem rio, tem sede. O problema está na falta de quem direciona o local certo do rio. Aí tem muito a ver comigo. Aí tem muito a ver contigo. Aí tem muito a ver conosco, igreja. Porque as pessoas estão buscando tirar aí ou saciar a sua sede em várias fontes. E às vezes nós sabemos o endereço do rio e não damos a direção. Percebam que aquele homem ou anjo que está orientando o profeta, ele vai falar de direcionamento. Ele fala de rota, ele fala de leste, ele fala de oeste, ele fala de sul. Isso fala de direcionamento. As pessoas estão perdidas, meus irmãos, até mesmo desejosas de encontrarem com Jesus, mas não sabem o caminho que devem tomar. O meu processo de conversão foi assim. Enquanto eu estava sentindo que eu precisava de Deus, eu lembro que eu procurei um amigo de rua, de escola, o Alexandre, o George. O apelido dele era George, era meio importado. Era Alexandre, não sei se seria um cara chamar ele de Jorge, eu não sei, eu sei que era George, a gente escrevia com D lá. George está lá em Portugal morando, um amigo meu de infância, de escola. Ele era muito católico, George. O George ia para as missas na paróquia Divino Amor, ali em Irajá, na Coronel Vieira, pertinho da minha casa. Eu já até fui. Eu tentei fazer catecismo e comunhão, primeira comunhão, né? Minha mãe mandou eu ir. E quando eu chegava na aula com o padre, eu olhava para o padre com aquela batina, eu começava a rir, irmãos. Eu devia ser um pouco mais novo que o Micael, eu devia ter uns 8, 10 anos, mas eu ria do padre. O padre um dia chamou minha mãe e falou, esse menino, ele não pode participar, porque ele não presta atenção, também não deixa ninguém prestar, ele fica rindo o tempo todo. Eu não sei porque eu ria. Talvez alguma coisa que estava me acompanhando ali também, eu não sei, eu não tinha Jesus, talvez não estivesse sozinho. E aí eu ficava rindo do padre, eu fui carinhosamente convidado a me retirar. Mas eu sabia que o George, ele era lá um coroinha. O George era coroinha. O George foi até para o seminário do católico lá em Aparecida. Só que o George, ele gostava muito de namorar. E aí ele entendeu que se ele fosse padre não ia poder namorar mais, ele abandonou e só ficou como coroinha. E um dia eu falei, George, eu preciso rezar, cara. Preciso falar com Deus.
eu estou sentindo a falta de Deus, como é que eu faço? Ele é mole, meu irmão, espera aí. Ele foi na casa dele, me deu um livretinho preto e falou, está aqui, ó. Você vai orar 10 credos, 50 Ave Marias e 30 Pai Nossos. Falei, meu Deus do céu, isso é penitência? Eu não pequei assim desse jeito, não. E ele falou que era essa forma que eu teria um encontro com Deus. A intenção dele, meus irmãos, foi a melhor de todo mundo. Ele era o meu amigo, ele não fez aquilo por maldade. Mas infelizmente, assim como eu, ele também estava perdido. Ele não sabia o caminho que ele deveria de fato me mostrar para eu alcançar a Deus. O caminho da fonte, o caminho do rio. E como o George e eu um dia estivemos, talvez muitas pessoas que você conhece estão também. E aí vem para mim e para você a responsabilidade. A gente sabe, conhece que tem gente próxima a nós que estão perdidas, necessitando da fonte, e muitas vezes nós não mostramos o caminho. Muitas vezes não mostramos o caminho. A gente já sabe a fonte, a gente já conhece, então tá bom. Mas a primeira coisa, a primeira ideia, após a introdução que eu queria compartilhar com os irmãos, qual é a posição ideal que precisamos estar para enxergarmos a necessidade do reino? Qual é? Qual é a posição que eu preciso estar? Coloca aí quem está na mídia, o versículo 2, por favor, meu irmão. Olha o que diz o verso 2. Se você, igreja, puder ler, enquanto eu bebo essa água aqui ungida, de Ezequiel 47, verso 2, por favor. Isso, vamos ler juntos? 1, 2, 3, ele... Igreja, o profeta foi levado para onde? Para onde? Para fora do templo. Se eu fosse o profeta, eu já ia ficar chateado logo de cara. Porque dentro do templo eu estou vendo coisas maravilhosas acontecendo, estou vendo um rio fluindo do trono de Deus. Não me tira daqui não. Aqui está muito bom, a visão aqui está bonita, a visão é profética, coisas maravilhosas estão acontecendo no templo. Por que esse homem vai, me pega e me manda ir para fora? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver contigo? Tudo. Porque a igreja, no original grego é eclésia, que traduzido significa chamados para fora. Quando eu cheguei nesse templo hoje, eu falei, meu Deus, templo com preparação acústica, luzes ali nas laterais, rebaixamento de gesso, luz que fica na penumbra. Eu quero esse negócio lá em casa, uma luz mais escurinha que a outra, que coisa linda, a luz fria, a luz quente, está confortável, prazeroso, cômodo, gostoso ficar nesse templo, meus irmãos. Eu estou tipo Pedro hoje, vamos fazer umas tendas aqui e vamos ficar aqui, meus irmãos. Olha que coisa linda, Arconde, que coisa maravilhosa. Aí Deus chega para o profeta e faz, vamos dar uma volta lá fora do templo. Porque dentro do templo, tu vê só o que você quer ver, mas tem coisa que você precisa enxergar lá fora. Vamos olhar para fora, como é que as coisas estão lá fora do templo. Lá fora do templo não estão tão confortáveis como estamos vivendo aqui, meus irmãos. Lá fora do templo a sociedade não está uma sociedade como essa sociedade, ou essa comunidade de fé que está aqui nessa noite. Então, qual é o melhor lugar para nós enxergarmos a necessidade do tempo, a necessidade do reino? O profeta é chamado para fora. Ele sai do seu lugar de acomodação, nas suas zonas de conforto, e é levado para fora.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versos 18 e 19, ele vai dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós há de ser revelada. Você crê nisso? Aí o verso 19, ele fala algo muito bonito. Ele fala: a natureza criada, ou a criação em outras versões, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em outra versão diz: há uma ardente expectação da criatura, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus? Tem filho de Deus? Amém. Tem filho de Deus, mas talvez faltem filhos de Deus que têm se manifestado diante daquilo que sabem que tem que fazer. Segundo lugar, Deus nos mostra qual é a profundidade da nossa relação com Ele. Talvez o que eu vá falar aqui nessa noite, meus irmãos, seja algo que vai ficar meio que batido e até um tanto quanto repetitivo, porque a gente está desde quinta-feira na mesma proposta, na mesma pegada, na mesma vibe, numa linguagem mais jovial. Mas Deus, como um grande mestre e professor, tem aí, vênia aos pedagogos, na sua didática, a repetição como uma grande ferramenta de ensino, para que a gente memorize e não nos esqueçamos nunca mais daquilo que Deus quer nos ensinar. E você de repente, mas ontem o pregador falou a mesma coisa. Glória a Deus, sinal que Deus está insistindo com a gente e quer que a gente se mantenha fixado naquilo que Ele tem nos ensinado. Então, Deus nos mostra qual é a profundidade da nossa relação com Ele. Olha o que diz o verso 3, 4 e 5. O verso 3 vai dizer que Ele é levado numa água que bate até o tornozelo. O verso 4 diz que Ele é levado numa água que bate na cintura e depois passa a bater no joelho. O verso 5 diz que depois que Ele mede mais 500 metros, essa água agora está de forma que começa a fazer com que o profeta comece a submergir. Ele não consegue mais caminhar como caminhava antes, onde a água batia no tornozelo, batia no joelho, batia na cintura, porque essa água agora começa a passar quase que da cabeça dele. Ele diz que aquele rio, passar por ele andando, torna-se algo impossível. Então nós estamos percebendo aqui, meus irmãos, 4 níveis de profundidade de relacionamento que nos é revelado nessa noite. O primeiro nível é o nível do tornozelo. O que seria ali, então, um relacionamento nivelado no tornozelo? Eu chamaria de uma vida rasa, espiritualmente falando. Uma vida vazia. Uma vida onde a pessoa está até dentro do rio, mas com experiências bem superficiais. Isso é bom, porque está no rio. É bom porque gera um sentimento para alguns de insatisfação e uma necessidade de uma busca por algo mais profundo. Isso é bom. É como se eu pudesse dizer, estamos salvos, aleluia, mas não satisfeitos com aquilo que temos vivido. Mas o segundo nível de relacionamento que a Bíblia nos apresenta é o relacionamento da cintura. A coisa aqui começa a melhorar. O nível de insatisfação é reduzido, mas não desaparece totalmente. É como se ainda faltasse alguma coisa, mas graças a Deus já houve um progresso considerável. E já está bom ali, você começa a perceber que o nível de relacionamento começa a se aprofundar, começa a melhorar, a água sai do tornozelo, passa para a cintura e chega no joelho. No joelho aqui a coisa parece estar um pouco melhor. Que bom, que bênção. Aqui já existe mais leitura bíblica, já tem mais oração, as disciplinas espirituais já começaram a fazer parte da vida deste discípulo. Você tem
conhecimento de quais são as nossas disciplinas espirituais. Um dia eu perguntei para um cristão já antigo na fé, e perguntei, meus irmãos, quais são as principais disciplinas espirituais. Aí eu ouvi aquele barulhinho no meu ouvido, cri, 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 cri. Jejum e oração, disciplina espiritual. Leitura bíblica da palavra, devocional e diária, disciplina espiritual. Comunhão com os santos, louvado seja a Deus pela sua vida que hoje está em comunhão com os santos aqui na igreja. Você venceu o clássico do Vasco e Flamengo. Porque quando viram que seria 18h50 e olharam na hora do culto, muitos disseram, eu não vou não. Eu não vou não. Se a gente agora tivesse poder, falar assim, Senhor, manda o anjo na casa de A, B e C, tu ia ver que ele ia estar lá na frente da TV assistindo o jogo. Tomara que o time desse que faltou perca. Em nome de Jesus. Que aí ele vai perder 2 vezes. Perdeu a bênção aqui, ainda perdeu o jogo lá. Para deixar de ser bobo. Irmãos. Eu acompanhava muito, mas pense muito pouco futebol. Aí eu tive filhos. Aí os filhos começaram a gostar, pedir bola, pedir para jogar FIFA no videogame. Aí eles saem falando o nome de todos os jogadores lá, e eu fico assim, sabe, igual um perdido. Aí eu comecei a ter que acompanhar, para ver, não sei o que, aí deu ruim, comecei a gostar do negócio. Mas o quanto nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que a gente gosta para aprofundar o nosso relacionamento com Deus? Futebol e jogo eu assisto outro dia, meus irmãos. Aquilo que Deus tinha para revelar hoje para a minha vida e para a tua vida, talvez Deus não vai revelar de novo não, tá? Porque uma coisa que Deus faz, Ele não desperdiça a bênção. Ele só entrega a bênção para quem Ele sabe que vai administrar. Porque quem não sabe administrar a bênção acaba virando maldição. Ah, pastor, estou no deserto até hoje, tá aprendendo a administrar a bênção. Estou no deserto até hoje, pastor. Não chegou a bênção porque tu não sabe administrar ainda. Quando tiver ali forjado, papai vai olhar e falar, agora está preparada, vou mandar o varão. Agora ele está preparado, vou mandar a varoa. Não é isso? Porque às vezes ele chega, é um gatinho. É um gatinho que não virou ovelha, só vai te arranhar. Então, ao invés de gatinho, prefira as ovelhas, porque o gatinho arranha, a ovelha é obediente. Ninguém dá um glória, tudo bem. É difícil essa hora mesmo. Mas, meus amados irmãos, nesse processo do joelho, é bom, mas também é delicado. Por quê? Porque lembra que eu falei que aqui no joelho a relação está um pouco mais profunda, e aí a gente pode se tornar o crente SSS. Quem já ouviu falar no crente SSS? Não conhece? Vou te ensinar agora, porque você não é, mas talvez você conheça alguém assim. Crente SSS, salvo, sentado e satisfeito. É um perigo, pastor Paulo, o crente SSS. Porque ele está tranquilão, ele está de boa, ele está salvo, sentado, aqui ouvindo palavras abençoadas em cada culto e satisfeito. Ele vem para o culto, todo mundo vê sempre ele aqui, é assíduo, é presente. Depois que ele se alimenta, ele vai embora. Se a palavra não for muito boa, ele vai até meio chateado e diz, o culto hoje não foi bom. Não foi bom por tua culpa, miserável, porque quem presta o culto é você. Se não foi bom, você não soube cultuar. Ninguém dá glória, eu sei, é difícil, eu também não daria, mas é a ideia. Então que Deus repreenda de nós toda síndrome de crente SSS, salvo, sentado e satisfeito, porque é esse que está talvez num nível no joelho, já está bom.
porque no joelho eu não me afogo, no joelho eu ainda ando, no joelho eu posso fazer o que eu quero. Mas Deus quer aumentar o nível do relacionamento dele comigo e com você, meu irmão. Porque eu e você podemos estar até satisfeitos, mas Deus é o grande Deus Emanuel, o Deus presente, um Deus relacional. Não é um Deus distante, um Deus transcendente, não. Ele é isso tudo também, mas a Bíblia fala que Ele é Deus de longe, mas também é Deus de perto. Aleluia. E aí ele chama o profeta para poder se aprofundar um pouco mais. Aí começa a dar ruim para o profeta, porque o profeta diz: não podia atravessar andando. Parece que é um pouco contraditório aqui, meus irmãos, porque a pergunta que eu me faria no lugar do profeta seria: Jeová, como é que o Senhor vai me levar para um lugar, para uma posição que eu não consigo dar conta? Como é que o Senhor vai me levar para uma posição que eu não tenho mais controle? Que não sou eu mais que digo se posso ir para o sul, se posso ir para o leste, oeste. Como é que o Senhor vai me levar para um lugar que eu estou quase a ponto de me afogar, Jeová? Não dá para eu caminhar nesse rio mais, não dá para eu passar andando, Jeová. Como é que é esse negócio, Jeová? De repente responde, não no texto, mas para mim e para você nessa noite. Deus está dizendo o seguinte: você está indo para um nível que você não anda mais sozinho, porque Deus quer andar com você. Deus quer andar com você. Ele quer gerar em você algo que muitos crentes não têm mais: dependência da parte de Deus. Um relacionamento no joelho é um relacionamento ainda de autossuficiência. A gente sabe que pensa que sozinho dá conta de tudo. Eita, Deus tira o controle do profeta e fala: agora tu vai depender de mim, porque sozinho você não anda mais nesse rio. Deus está falando com alguém nessa noite, está dizendo: agora você vai depender de mim. Você quis andar sozinha o tempo todo, mas é hora de você nadar comigo, porque nem andando você mais, você vai nadando. Eita, glória a Deus. Deus está gerando aqui um nível de dependência. Isso tudo tem a ver com Cristo Jesus. Isso aponta para Jesus, porque, pastor Léo, Jesus falando aos seus discípulos e para as multidões que o cercavam, em João capítulo 15, verso 5, ele levanta e diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí ele fecha com chave de ouro, e você pode ler: pois sem mim vocês não podem fazer nada. O que Deus chama o profeta para entender é: profeta, até aqui tu fazia sozinho, agora você vai depender de mim para você continuar fazendo. Deus não quer que o profeta pare, Deus só quer que o profeta entenda que sozinho ele não pode andar. Ninguém pode caminhar sozinho. Sozinho nós somos presas fáceis para o inimigo. O tempo todo a Bíblia fala de que é bom que sejam dois, é bom que não sejamos só. Com quem você tem caminhado? Obviamente, além da presença do Espírito Santo em que você habita, quem você pode contar? Será que a gente está meio que sozinho na nossa comunidade de fé? E quando a situação aperta, a gente não sabe para quem a gente vai recorrer? Ser levado para um nível de dependência é ser levado para um nível de aprofundamento da nossa fé. Porque quando Jesus estava vindo, andando por cima das águas, Mateus capítulo 14, os discípulos olham, começam a se atemorizar e dizem: é um fantasma. Pedro no seu ímpeto, Pedro na sua impulsividade, que por algumas horas eram boa, ele diz: Senhor, me diga que se for o Senhor, me manda ir ao teu encontro sobre as águas, e eu irei. Aleluia. Pedro ali poderia dizer: eu não vou meter o pé nessa água não, porque se o profeta lá, ele não conseguiu passar nadando, andando, só nadando, como é que, quem sou eu? Mas Pedro, ele tem um nível de profundidade com Jesus, de intimidade com Jesus. Pedro era tão próximo e tão íntimo de Jesus, que quando ele nega e tenta se esconder, uma menininha olha para ele e fala: ei, tu é um deles, hein?
Tu é um Deus, tu tá louca, que isso? Tu é, sabe por quê? A tua fala te condena. Pedro era tão parecido com Jesus, que a forma dele caminhar, de se vestir, de andar, de falar, parecia com a forma que o mestre andava. Quando olham para mim, quando olham para você, conseguem enxergar Jesus na nossa vida? Isso revela o nível da nossa imersão, da nossa profundidade e do nosso relacionamento com Jesus. Eu quero caminhar para o final, meus amados irmãos, porque aquele relógio ali, digital vermelho, ele está até aqui dentro do tempo, mas ele não é de Deus. Ele não é convertido porque ele corre, ele é veloz, e a gente tenta correr aqui, e muitas vezes não conseguimos. Para fechar, enquanto eu li essa passagem, me veio à memória, o Espírito Santo me gerou um link, eu cliquei nesse link, fui lá para o Novo Testamento, e caí em João capítulo 7, versos 37 e 38, que diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Olha o rio aí, rios de água viva. Ele está se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. A Assembleia de Deus Central em Nova Iguaçu está incluída aqui. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus já foi glorificado, o Espírito Santo já foi dado. Então tem uma promessa para mim e para a tua vida. Que promessa é essa? Pastor Léo me fala que eu gosto de promessa. Eu também. E a promessa é: você não é uma pessoa vazia. Geralmente, quando tem oportunidade, um irmão chega aqui revestido de humildade e diz, não sei se você já fez ou já presenciou isso: meus irmãos, quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Não olhem para mim não, porque eu não tenho nada para dar. Desce, sai e deixa alguém que tenha dar alguma coisa, sim ou não? Concordam comigo? Mas eu até entendo, é um gesto de humildade que a pessoa chega, mas irmãos, me perdoem, isso não é de Deus, isso não é bíblico. Existem outras formas de você ser humilde, simples como Jesus, sem falar que você não tem nada para dar. É o diabo que quer colocar na tua cabeça que você é oca, vazia e não tem nada para oferecer. A Bíblia não fala isso ao teu respeito. O que a Bíblia diz, que se você crer, conforme diz as Escrituras, de dentro de você vai fluir um rio de água viva para saciar a sede de muitos aqueles que precisam receber de Jesus. Então, a partir de hoje, ao invés de dizer, não olha para mim não, você vai fazer que nem Pedro e João na porta do templo chamado Formosa. Você vai dizer, olha para mim, nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Você vai levantar pessoas que estão caídas, você vai ajudar a restaurar pessoas que estão caídas na fé, porque de dentro de você tem um rio de água viva fluindo. Já desceu do altar, passou para a igreja, já alcançou através de Cristo. Agora está na hora de você alcançar a outros também, com esse rio que está fluindo de dentro de você. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Posso orar, pastor? Me permite orar? Posso orar? Eu quero orar pela nossa vida, meus irmãos. Eu careço de ter esse rio fluindo na minha vida o tempo todo, porque estamos vivendo um tempo de pessoas vazias, pessoas desesperançadas. Estamos no mês da conscientização de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo.
Como psicólogo clínico, tenho trabalhado com muitas pessoas que chegam na minha clínica, no meu consultório, dizendo: eu estou vazia, eu não tenho mais sentimento, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou querendo dar cabo da minha vida. E a igreja de Cristo está aqui para dizer: nós temos vida, tem vida aqui, tem vida com abundância, tem rio de água viva fluindo nesse lugar. Venham todos e bebam da água da fonte da vida. Pai amado, Deus querido, a Ti nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo louvor por este abençoado congresso de jovens imersos, e que não seja só uma faixa, que não seja só uma placa, que não seja só um rótulo, que não seja, Senhor, só um banner, mas que isso seja uma verdade na nossa vida, que possamos estar imersos na Tua presença a cada dia, fazendo fluir do nosso interior o rio da água da fonte da vida, para que muitos possam, assim como fomos alcançados, serem alcançados também, assim como fomos restaurados, serem restaurados também, através da nossa vida, que será um canal do fluir, do agir do Teu Espírito Santo. Faça isso, Paizinho amado, não que mereçamos, mas pela Tua graça, misericórdia e amor, é o que assim oramos a Ti, em nome de Jesus. A igreja diz: Deus abençoe, e eu passo a palavra a quem de direito.